Perfeito. Presidente, cedo meu grande expediente, a vereadora Marisol Santos, por favor. Da tribuna, por cedência, a vereadora Marisol Santos. Muito obrigada, tá tudo certo, tá tudo certo. Vereadora A gente entendeu. Marisol. Minha mãe fala que para um bom entendedor meia palavra basta. Vereadora Marisol, para não me atrapalhar na sua fala, uma parte, antes de iniciar rapidinho. Por favor. Sobre o assunto da BR-116, vereador Ramon, o secretário Fiuza me passou que já desde cedo, não sei quanto tempo faz que o senhor saiu de lá, mas mandou inclusive fotos das viaturas e os fiscais de trânsito lá fazendo o monitoramento e coordenando o trânsito lá na BR-116, esquina com a Sinimbu. Obrigado, vereadora. Muito bem, vamos sair das histórias em quadrinhos, dos super-heróis, vamos voltar para a realidade. Quero contar de coisas importantes que aconteceram nos últimos tempos por aqui. Então, saúdo a todos os colegas vereadores, quem nos acompanha também pelas redes ou pela TV Câmara. Eu quero agradecer, inclusive, antes de qualquer coisa, ao vereador Aldonei Machado por ter trocado o grande expediente comigo. Fique tranquilo, vereador, na semana que vem a gente devolve esse espaço. Mas eu precisava trazer aqui, falar um pouquinho sobre algumas conquistas para a nossa cidade e região. Conquistas que a gente aguardava há bastante tempo. E aí eu tenho a alegria de compartilhar com vocês e dizer que com muito empenho, dedicação, sensibilidade, a gente está realizando. Há poucos dias nós recebemos aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul a visita do nosso colega de PSDB, nosso deputado federal, Daniel Tzerziak, falou aqui nessa tribuna, e aí naquele mesmo dia de visita do deputado a Caxias, nós saímos aqui da Câmara, eu e ele, para um momento absolutamente emocionante, que foi a assinatura da ordem de início das obras no Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Essa que é a maior obra da história do nosso Hemocentro Regional, do nosso Hemox. E eu contei lá durante a solenidade, inclusive me emocionei bastante, mas queria compartilhar aqui também com as senhoras e senhores vereadores e com toda a comunidade que nos acompanha, como é que isso surgiu. Ainda no ano passado, uma mãe me procurou aqui porque ela queria oferecer uma ajuda importantíssima para o nosso município. A Fábio, ela é mãe de um menino que à época tinha poucos meses de idade, um menino que tem hemofilia e, portanto, precisa desse atendimento frequente no Hemocentro Regional de Caxias do Sul. A Fábio e o marido, Leonardo, eles não são de Caxias do Sul, são de uma cidade vizinha, mas precisam desse atendimento e elogiavam muito o atendimento do Hemox. E aí me contaram que gostariam de doar a reforma da sala de hemofilia para que desse mais alegria, mais conforto, um atendimento melhor para o menino e para os demais pacientes atendidos. Obviamente que eu elogiei muito essa atitude, achei incrível, a gente precisava só encontrar a melhor forma, né, de fazer com que essa doação fosse possível. A gente venceu esse primeiro obstáculo, mas aí surgiu um outro, muito maior. Numa das nossas reuniões no Hemox, a gente descobriu, vereador Edson, que não adiantava querer fazer toda essa reforma, essa doação. Já tinha passado o arquiteto, olhado tudo, definido como, já tinha todo o desenho de como seria, já tinham conversado com o Roque, que é o diretor técnico lá do Hemocentro, precisava mudar alguma coisa por causa do espaço, mas não tinha como fazer, porque do Hemocentro Regional tinha um problema histórico de infiltrações, de goteiras, em dias de muita chuva tinha muito problema. Então nós fomos atrás de uma nova possibilidade, uma nova forma de fazer com que essa doação pudesse ser efetivada e, obviamente, com isso, se desse também muito mais segurança e conforto para todos os usuários do Hemocentro Regional. Então, conversei com o meu querido deputado Daniel Tzerziak, que esteve aqui conosco, e ele foi muito sensível e imediatamente disse, não, conta comigo, definam o que é o valor que vocês entendem necessário e a gente vai atrás. E encaminhou uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil, que depois foi complementada pelo município, que entendeu que tinha outras necessidades junto, e aí, então enviou também uma contrapartida, e nós assinamos essa ordem de início de uma obra, o dinheiro já está na conta, e de uma obra que tem previsão de conclusão para 4 meses. Eu quero reforçar aqui que a gente vai acompanhar a obra, vai fiscalizar o cronograma. Nós aqui sabemos das dificuldades, né? Muitas vezes nas licitações, mas estamos torcendo
para que tudo isso seja cumprido da melhor forma, para que a gente possa efetivamente dar mais dignidade, conforto e segurança aos usuários, aos que procuram, precisam do serviço, a quem vai, como eu, doar sangue com frequência também, né, para que tenha um melhor espaço, e, obviamente, para os servidores, para os funcionários que trabalham lá no EMOX. Seguindo, quero contar para vocês que ainda nesse dia, acompanhada do deputado, nós estivemos no Hospital Geral em Caxias do Sul para que ele pudesse acompanhar um pouco do trabalho que vem sendo realizado no Banco de Leite Humano. Meus colegas vereadores sabem que esse sempre foi um sonho meu, um sonho que a gente conseguiu realizar com o apoio do Rotary na aquisição de equipamentos e do deputado Daniel Dzerziak, ainda no ano anterior, que enviou uma emenda de R$350 mil, permitindo que o serviço fosse efetivado. Nós estamos às vésperas de celebrar um ano desse serviço e um ano de muitas transformações de vidas dos bebês, das mães, das famílias. A gente está falando de amor, de acolhimento, mas está falando também de saúde pública. E hoje, para que a gente entenda, o Banco de Leite, às vésperas de celebrar esse seu primeiro ano, já faz a coleta não só no Banco de Leite, né, das pacientes do hospital, de quem vem externamente para se oferecer também para doar o seu leite, mas também tem feito coletas externas. E saúde, a gente não tem dúvida nenhuma, é uma prioridade. Ainda prestando contas desse dia, nós estivemos em Farroupilha na sequência para que o deputado Daniel pudesse ver o resultado de também outra emenda encaminhada aqui para a nossa região, que foi a reforma lá da Escola Teotônio Vilela. Sim, tem uma Escola Teotônio Vilela em Farroupilha também, tem em Caxias, onde dei aula, inclusive. Aqui é no Nossa Senhora das Graças, e lá em Farroupilha é a maior escola do município. E aí foi feita toda essa cobertura também com recursos federais, e a gente estava lá e começou a chover, inclusive, então que legal os alunos terem esse espaço também para a entrada aí nas salas de aula. Quero parabenizar a mobilização da comunidade escolar toda, em nome da direção, dos professores, CPM, mas também ao nosso amigo, também do PSDB ali de Farroupilha, hoje secretário adjunto da Educação, professor Diego Tormes, parabéns por essa mobilização. E eu queria aqui, só para deixar claro, para a gente fazer um paralelo, eu costumo ser muito transparente nesse sentido, esses recursos que a gente está falando, 350 mil para banco de leite, 300 mil reais para a troca do telhado do Hemocentro, 280 mil reais para a compra de consultas em neuropediatria, tão importantes, que está em andamento, 100 mil reais para o CEMAP para atendimento de altas habilidades, 100 mil reais para viabilizar o Coro Municipal Infanto-Juvenil, que é uma proposta minha que foi trazida nessa tribuna aqui, os senhores e senhoras sabem. Tudo isso já na conta da prefeitura, já funcionando, em execução ou a ser executado. Mas eu preciso também dizer que nesse mesmo dia da visita do deputado Daniel, nós fomos, obviamente, à Festa Nacional da Uva, na sua 35ª edição, e naquele momento, além de toda a visita institucional que o deputado federal fez, nós também recebemos a notícia de que algumas solicitações que nós tínhamos feito tinham sido aceitas e que mais emendas importantíssimas chegarão a Caxias. E eu falo chegarão porque o deputado já comprometeu as suas emendas nesse sentido, mas elas ainda não foram liberadas pelo governo federal e, portanto, ainda não estão na conta do município. Mas quero contar para vocês, são 700 mil reais, conquistamos emendas para a saúde e, no caso, educação e cultura, são 500 mil reais para a saúde, 200 mil. A gente pensou muito sobre isso, eu visitei esses tempos, no ano passado ainda, o almoxarifado da Secretaria da Saúde, que é onde funciona o centro de tudo, toda a questão da logística, do que vai para as UBSs, do que volta, um espaço absolutamente bem organizado pelos servidores, mas que carece de um pouco mais de estrutura. Então, a gente fez essa solicitação e agradeço ao apoio de todos os servidores lá do almoxarifado pelo trabalho e também por terem nos encaminhado essa demanda tão importante. 300 mil reais destinados especificamente para a questão da saúde da mulher, uma emenda também muito conversada com o secretário da Saúde, Rafael Bueno, para que a gente possa zerar algumas filas e para que a gente possa pensar em cuidado e prevenção na rede pública para a saúde da mulher. E para fechar esses 700 mil reais, para minha total e absoluta alegria, 200 mil reais para o Coro Infanto Juvenil de Caxias.
Quero aqui agradecer, né, a secretária Tatiane Frisso, a nossa adjunta, Cris Calcanhoto, ao diretor da Unidade de Música, o Diego Lunelli, que conseguiram implantar no ano passado, mesmo sabendo que esse recurso chegaria mais para o fim do ano, o que realmente, graças a Deus, aconteceu, aqueles 100 mil, mas viabilizaram isso e tem feito muita diferença na vida desses estudantes de algumas escolas da nossa rede. Meu líder, posso ocupar uma... Presidente, declaração de líder do PSDB. Continua. Segue da bancada a vereadora Marisol Santos em declaração de líder. Muito obrigada. Então, a gente conseguiu que iniciasse esse projeto com algumas escolas, e eu preciso contar para vocês que o ano passado eu assisti a primeira apresentação pública do Coro Infanto Juvenil, que foi durante a Feira do Livro. Fiquei muito emocionada e ouvi de mães e inclusive de professores das escolas dizendo: esse foi um dos melhores projetos que já chegou para nós. Então, por favor, não deixe que ele termine. Então, para que a gente possa também contribuir para que ele se mantenha e que tenha recursos para se manter, o nosso querido deputado Daniel de Serziak enviou mais 200 mil reais para manutenção, talvez ampliação, mas para que a gente assegure que essas atividades que têm feito tanta diferença na vida dessas crianças e adolescentes possam ser mantidas. Então, muito obrigada a todos, em especial, obviamente, ao deputado Daniel. Todos sabem do quanto eu gosto da música, por exemplo, e eu tenho essa percepção muito clara de que o canto coral tem sido um instrumento para a transformação da vida desses adolescentes. Bom, Uma fechamos... parte, vereadora. Pois não. Antes de finalizar essa parte, só parabenizar aí. Acredito que, como a senhora vereadora que já falou mesmo, mencionou, a questão da música. Às vezes um jovem ou uma pessoa que está iniciando a vida pré-adolescência ou a vida adulta ali está meio perdida, né? Sem ter um sentido para a vida. E na música, no esporte ou qualquer outra coisa, vai se encontrar, a gente vai salvar aquela pessoa de se desviar ou dar algum problema lá na frente, né? Então, parabéns pela senhora estar levando. E eu vou também, acho, fazer uns pedidos para ele me dar umas emendas aí, já que parece fácil aí. Muito obrigado. Uma parte, vereadora. Não sei se é tão fácil, mas a gente sabe como é importante a gente brigar. E bons de brigas nós somos, né? Vereadora Aldonei. Parabéns, vereadora Marisol. Muito importante essas emendas vindas do deputado Daniel, né? Todas emendas voltadas, de fato, para ajudar a comunidade, para a saúde, para a educação. E é isso que a gente busca. Eu, quando fui a Brasília, minhas primeiras reivindicações foram essas, para a educação, para a saúde. Então, parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve, parabéns principalmente ao deputado Daniel, que ajuda muito Caxias. Não é de Caxias, mas tem ajudado muito a nossa cidade e muito pela sua parceria com ele, que traz essas emendas. E quando os deputados lá em Brasília nos recebem e nos ajudam nas nossas solicitações, a gente tem que ajudá-los também. Eles são peças importantes no nosso mandato, na nossa caminhada e principalmente para as comunidades que nos solicitam tanto essas demandas. Parabéns. Obrigada, vereadora Aldonei. E os colegas aqui já me ouviram falar várias vezes o que eu penso sobre emendas parlamentares. Não entendo, né, que esse deveria ser o sistema, entendo que o executivo é que tem que executar esses recursos, mas hoje é assim que funciona, então que bom que a gente tem bons parceiros que que respeitam o nosso olhar, porque é isso, né, vereadora Aldonei? Quem está aqui todos os dias somos nós. Então, para eles seria difícil entender que esse recurso que é nosso, que é do povo, e a gente sabe disso, que é o nosso recurso mesmo, mas de devolver para nós aqui. Então, que importante que se dê esse apoio, essa valorização ao olhar dos vereadores, ao olhar dos parlamentares, das lideranças das cidades, para efetivamente trazer algo que importa. Mas, para usar esse finalzinho aqui, já agora na declaração de líder, eu preciso falar para a comunidade sobre o último fim de semana, na verdade de quinta-feira a domingo, da UMCC, da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Ela sai de Farroupilha e a gente esteve lá ainda na quinta-feira, quando foi a largada. Já falei disso em algum momento aqui também na casa, inclusive porque nós fizemos, com a aprovação de todos os colegas, uma alteração, porque a UMCC já estava no calendário oficial de eventos do município, mas precisava fazer uma alteração de data, então tive o apoio dos colegas para isso. Ultramaratona Caminhos de Caravaggio são 217 quilômetros. E eu até usei uma expressão, né? A gente ia imaginar que nós iríamos correndo de Caxias do Sul a Arroio do Sal, que nós aqui, né, a Serra conhece bem.
mas com uma altimetria um pouquinho diferente, né? Então, a UMCC, esses 217 quilômetros, saem ali do Santuário de Caravaggio, passam pela Vila Jança, em Farroupilha, Caminhos de Pedra, em Bento, passa por Pinto Bandeira, por Nova Roma, por Nova Pádua, entra em Flores da Cunha, passa pela linha 60, Mato Perso e volta para o Santuário. Os atletas têm 48 horas, né, para fazer essa prova, e o atleta que venceu, que chegou primeiro nos 217 quilômetros, é esse cara que está na imagem, que eu quero que vocês deem uma olhadinha. Prometi para ele, porque eu conheci, fui lá dar um abraço. Eu fiquei absolutamente impressionada. Vereador Cristiano Becker, ele fez 217 quilômetros em 30 horas. 30 horas. E meus colegas vereadores, orgulhem-se. Esse moço que está na tela é o Vanderlei Zanotto, mais conhecido como Chumbinho Zanotto, e ele é vereador em Veranópolis. Então, o Chumbinho, nós temos muitos desafios diários, né? Mas ele fez esse dos 217 quilômetros. Eu quero parabenizar o Chumbinho, mas também ao Márcio Ferri, ao Diego Panassolo, Josemar Gomes Nunes e o Marcelo Rodrigues da Silva, que foram os 5 primeiros desses 217, desse baita desafio. E nós ficamos muito impressionados quando a gente viu o pódio formado, isso já no domingo, porque é uma prova que, para vocês terem uma ideia, reúne atletas de 7 países, 18 estados e mais de 100 cidades. Mas esse pódio dos 217 da UMCC foi Veranópolis, Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha e Caxias do Sul. Isso mostra a força da nossa região nas corridas, mesmo essa outra, né, que é a maior ultramaratona de montanha do sul do Brasil. Quero também parabenizar a Aniele Siqueira de Camargo e a Rosana Almeida, as 2 mulheres que completaram também os 217 quilômetros, e a todos, porque essa era uma prova que tinha outras distâncias, tinha 160, 100 quilômetros, 75, 50, 25, 15, 5. Então, parabéns a todos, porque todos se desafiaram numa prova que é considerada, sem dúvida nenhuma, como uma prova muito difícil, né, pela altimetria, mas uma prova linda, que fala de superação, de coragem, de ousadia. Então, parabéns a todos os que se desafiaram para o MCC. Eu preciso fazer também aqui um parabéns especial, nosso assessor aqui da bancada do PSDB, o Marcelo De Gregori, que fez 25 quilômetros também, chegou muito bem, então parabéns ao Marcelo, quase pódio na categoria, mas foi sensacional também, ao nosso orgulho. A gente fala que esporte é vida, é transformação, como disse há pouco o vereador Iago, então a gente reforça isso. Porque além de esporte ser saúde, também tem uma questão muito clara de turismo e de desenvolvimento econômico, porque nós estamos falando de mais de 670 atletas, num crescimento comparado à última de 155%. Então, parabéns a todos os atletas da UMCC, parabéns em especial aos nossos amigos, meus amigos queridos, do Gringos Eventos Esportivos. Estou aqui falando do Alberto Semin, do Gustavo Maciel e do Marcelo Carenhato, que já estiveram conosco aqui no plenário. E eu preciso dizer, guris, vocês são sensacionais, porque foi uma prova impecável. Nós estamos falando de uma prova que começou oficialmente para os atletas, não para a organização, obviamente, mas para os atletas na quinta-feira, terminou no domingo e foi impecável. Organizada, pensada nas questões de saúde, inclusive, uma prova com todo o cuidado cardio ao longo desse percurso que é absurdamente longo e difícil. Então, parabéns a vocês, que a UMCC cresça cada vez mais. Nós falávamos lá, ela é uma prova que no dia em que ela termina, já recomeça a organização da próxima prova de 2027, então, parabéns a todos vocês. E ao Chumbinho que ficou aí na tela, parabéns demais. É uma grande vitória de coragem e de superação, e um orgulho também conhecê-lo, ele que entende, assim como a gente, que esporte é vida, que esporte é transformação de vidas, né? Não só da pessoa. Eu digo que a corrida talvez seja o esporte individual mais coletivo que existe, porque a gente vai sozinho, mas tem uma
um envolvimento sempre, né, de todo mundo, nesse caso para fazer 217 quilômetros, obviamente, de uma grande equipe de apoio, acompanhando e não dormindo ao longo desse percurso, junto com o atleta, mas também de nutricionista, de fisioterapeuta, enfim, uma grande equipe. Parabéns a todos vocês. Que orgulho imenso de ter uma prova como a UMCC, que já é uma referência, como a gente está vendo aqui, internacional, aqui na nossa região. Que orgulho poder participar com vocês e também congratular, parabenizar nesse momento aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Próximo inscrito, uma declaração de líder da bancada do PSB.